Prezados jovens, tenho um grande privilégio de poder falar em poucas palavras aquilo que vivi, presenciei e participei na minha mocidade com relação a Cojubabe. Fui despertado por esta grande verdade, recitando a divisa da mocidade da Primeira Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, que é Eclesiastes 12:1. Vivi esses 40 anos com muita alegria, servindo ao Senhor. Os líderes da Cojubabe da minha época, 1981, 1982, o presidente era Gerson Avena da Silva, hoje ele é pastor em Curitiba, vice-presidente, Lauro Lopes Pires, que sou eu. A Cojubabe, nessa época, promovia encontro entre grupos das igrejas batistas bíblicas, formadas por Cidade Ademar, Rude Ramos, Vila Brasílio Machado, Jardim Miriam, TBI, Vila Remo e algumas igrejas de Guarulhos. Nesses encontros, normalmente havia disputa de concursos bíblicos, desde corrida bíblica, perguntas sobre determinado livro previamente acertado, versículos decorados por um representante de cada mocidade, entre outras atividades, e certamente muito louvor, muitos corinhos e a pregação da palavra de Deus por um pastor ou por um jovem. A Cojubabe, sob a liderança do competentíssimo Márcio Junqueira, promoveu maravilhosos acampamentos em São José dos Campos, acampamento Maranata, Pouso Alegre, um acampamento que se tornou Batista Bíblico, entre outros. Grupos musicais, coral jovem, estudos com temas pertinentes aos jovens e muita comunhão. Houve grande crescimento das igrejas batistas bíblicas e com as dificuldades de organizar encontros, acampamentos, concursos bíblicos, hoje isso é mais difícil. O mais importante que eu penso hoje para o jovem cristão, em todo tempo foi difícil servir a Deus, mas vale a pena priorizar a vida cristã e viver dentro da vontade de Deus. Um grande abraço, Deus os abençoe, obrigado. Olá, amados irmãos, queridos amigos, um prazer muito grande, um privilégio para mim estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência nesse convívio que tive, foi muito pouco tempo, mas no início da Conjove. Eu chegava a Vila Remo em 2002 como pastor e logo percebi o potencial da nossa mocidade ali. Porém, não havia uma estrutura denominacional para termos encontros, para termos momentos para a mocidade. Imediatamente desafiei os nossos jovens, contatamos outras igrejas e iniciamos os encontros. Eram encontros aos sábados, né? E isto marcou muito aquele. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, que considero das mais importantes, foram momentos especiais onde Deus levantou vários jovens para serem obreiros na sua seara, como missionários, como pastores, e que estão no ministério até hoje. O mesmo desafio eu lanço para vocês hoje em dia. Temos uma tarefa inacabada, temos uma tarefa para cumprir, e eu espero que tantos outros se levantem para servir ao Senhor. Que Deus os abençoe ricamente.
Muito obrigado pela oportunidade e por esse tempo, orando por vocês em nome de Jesus. Amém. Olá, Conjob, grande alegria poder participar desse momento comemorativo. Bem, meu nome é Ademário, eu sou pastor no Templo Batista em Vila São José e desde os meus dias de juventude sempre participei da Conjob. A princípio como participante, logo depois como alguém que estava ali colaborando nos bastidores e mais precisamente entre 2011 até 2013 como líder que representava a Conjob aqui em São Paulo. Uma história muito interessante que nos acompanhou no Ministério Conjob foi num certo ano em que tínhamos programado ali um congresso da Conjob. Isso aconteceria na cidade de Tapicerica da Serra e a expectativa era que em torno aí de 100 jovens, 150 jovens participassem. E como sempre, a gente sempre lidava com aquelas realidades de as inscrições acontecerem uma semana antes, dias antes do congresso. E nós estávamos ali prestes a fechar o espaço, isso alguns meses antes, e precisávamos dar ali uma entrada para garantir o local e não tínhamos, né? Então eu me lembro que o Marcelo Laia, nessa feita, foi lá no hotel e ele simplesmente, conversando com os responsáveis do hotel, ele disse: vocês podem ficar com o documento do meu carro e caso nós não consigamos, eu transfiro o veículo para você. Isso foi algo que me marcou acerca da fé, não é mesmo? Confiança, da ousadia que naquele momento foi demonstrado. E o congresso depois aconteceu, ultrapassamos inclusive os 100 participantes e foi assim algo espetacular. Como expectativas, as que nos acompanhavam são as que acompanham a atual gestão de hoje. Tínhamos uma alta expectativa para que os encontros acontecessem, que as juventudes do estado de São Paulo se entrosassem. Então me lembro que esse período foi um período de expansão, onde nós fomos para Campinas, a Baixada. Foi um tempo muito especial, uma expectativa que nos acompanhou. Eu acredito que essa expectativa envolve hoje também a gestão Conjob. Um desafio que sem dúvida ficou marcado na nossa história foi quando nós estipulamos para fazer um projeto Semear na cidade de Mongaguá, né? Já haviam acontecido algumas outras saídas como essa. Naquela gestão em que participávamos, surgiu esse grande desafio e entendíamos que ali era um tempo onde poderíamos ser esticados para que pudéssemos ir para um nível de maturidade junto com a nossa juventude. E eu me lembro que ali nós conseguimos levar cerca de 200 jovens. E foi um trabalho excepcional, porque a partir daquele trabalho, a igreja, a congregação que ali estava fechada, ela foi retomada as atividades com ali o nosso obreiro pastor Nalvo, né? Está lá hoje ainda servindo a Deus com todo o coração. Isso é um pouquinho daquilo que aconteceu na minha vida através do ministério da Conjob. Eu acredito muito do que sou e do que faço e do amor que tenho pela Igreja de Jesus e pelo rebanho de Jesus, a oportunidade que foi me dada de servir no ministério Conjob. E a minha oração é que Deus continue abençoando as lideranças, abençoando aqueles que estão envolvidos, abençoando as juventudes e que esse ministério continue a crescer, florescer, dando aí muitos e muitos frutos para o reino de Deus. Celebrem com todo o coração esse momento, tragam à memória as histórias e saibam que, certamente, a história que vocês estão construindo serão lembradas nas próximas gerações. Façam com amor, porque como diz 1 Coríntios 15:58, o nosso trabalho no Senhor não é vão.
Fala, conjobianos, 20 anos. A Conjob, ela tem uma missão específica: fortalecer a espiritualidade dos jovens batistas bíblicos do estado de São Paulo. Mas eu penso que a Conjob, ela rompeu os muros do movimento batista bíblico. A Conjob, ela é uma instituição realmente aberta para o jovem cristão, independente da sua denominação. Se nós analisarmos esses 20 anos, nós vamos observar que dos 5 ou 6 presidentes que a Conjob já teve, hoje 3 são pastores. Nós tivemos ótimos líderes, nós tivemos boas diretorias e ótimos voluntários. E isso faz diferença. E é muito importante nós entendermos que o trabalho que a Conjob faz, ela não é uma igreja. Ela é um ministério que nós chamamos de para-eclesiástico. Ela é uma parceira da igreja. Ela tem uma responsabilidade muito restrita, aonde ela pode alcançar, ela vai ser uma grande parceira ali da igreja em levar o evangelho. Por isso que eu acredito que a Conjob chega com 20 anos de idade sabendo exatamente a sua missão. E eu fico muito feliz por ter feito parte desse trabalho, dessa instituição por muitos anos, desde líder de mocidade a presidente. Tivemos momentos muito especiais, cultos, programações, eventos que realmente foram marcantes na minha vida. Eu espero que a Conjob ela chegue aos 30, 40, 50 anos e que ela possa realmente continuar sendo essa grande bênção na vida do jovem batista. Que Deus te abençoe, um forte abraço e celebre. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de agradecer, hoje é um dia de celebrar, hoje é um dia de comemorar 20 anos. Um abraço, Conjob. Fala, galera da Conjob, tudo bem? Bom, eu sou o Maicon, trabalhei na Conjob por alguns anos aí, eu não vou falar quanto tempo porque eu não lembro, tá? A Conjob, ela acabou fazendo parte da minha vida num modo geral. Teve um congresso da Conjob em que eu não participei. Algumas pessoas da minha igreja falaram que não iam. No último domingo antes do congresso, eu acabei me ausentando da igreja, todo mundo decidiu ir, eu fiquei de fora. E num evento da Conjob, foi o Conjob Day, o pessoal chegou lá, todo mundo conhecia todo mundo, eu não conhecia ninguém. Naquele dia eu falei, poxa, agora todo evento da Conjob que tiver eu vou. E foi um tempo em que eu dava um suporte, mas não era literalmente da Conjob. No biênio seguinte, o pastor Danilo passou a ser presidente da Conjob, o Ulisses vice-presidente, aí veio toda uma equipe onde eu estava junto com essa equipe. Mas era uma equipe assim maravilhosa, que a gente tinha nossas reuniões, a gente brigava, a gente tinha ideias diferentes, mas no final da reunião estava todo mundo no mesmo objetivo, todo mundo trabalhava forte para que cada evento da Conjob fosse um evento único, onde as mocidades pudessem ser abençoadas. São pessoas que, graças a Deus, estão comigo até hoje. A minha esposa foi por conta da Conjob que eu conheci, foi através da Conjob que eu me aproximei dela e hoje estou casado, graças a Deus, já há quase 6 anos. A Conjob foi uma bênção na minha vida e eu espero que, se você ainda não conhece a Conjob, que vocês possam conhecer e que vocês possam deixar esse ministério abençoar a vida de vocês, a mocidade de vocês, que tenha mais 20 anos.
Ricardo Pratos, passando aqui para compartilhar com você um pouquinho da história da Conjob na minha vida, o tempo que eu faço parte desse ministério. Eu iniciei na Conjob ali no findado congresso, quando termina o congresso ali, convidado então pelo presidente da época, que era Ulisses, e já começando uma história interessante aqui. Quando o Ulisses me convida, ele fala que a apresentação seria no congresso mesmo da nova diretoria, e quando eu chego ali para aquele momento, ele chama os novos membros ali, ele naquele momento fala que está saiu um grupo bom de pessoas. Eu pego o microfone depois ali para a gente apresentar, e eu falo que se eu soubesse que o Ulisses estava saindo, que aquela quantidade de pessoas estava saindo, eu teria ido para o outro lado, que era do grupo que estava indo embora, mas ali a gente fez de uma forma de brincadeira. Eu tive o privilégio de iniciar, e naquele momento só 4 pessoas na época, o Danilo como presidente, eu entrei na diretoria, a Baia, a Majoí, e Deus foi grandioso, foi maravilhoso para as nossas vidas, porque só nós 4 naquele primeiro momento tivemos ali no primeiro ano 2 cultos, 2 trabalhos a fazer, e nós fizemos pela graça de Deus e para honra e glória do nosso Deus, trabalhos sensacionais ali. E claro, com o fim daquele ano, novas pessoas, e vai chegando gente. Hoje nós temos a Conjob com essa proporção que tem. Então foi de grande alegria, de grande importância fazer parte desse ministério. Eu tenho hoje a alegria no meu coração de ver essa juventude trabalhando em trabalhos que a gente vê ali que Deus tem abençoado, falando de semear, falando de Conjob Bem, falando aí do Tamo Junto, que a gente vê ali que nós jovens, com tantos atrativos, tantas coisas, temos nos voltado à obra de Deus, e Ele tem sido fiel para conosco, nós trabalhando. Então isso é saber que Deus tem sustentado, Deus tem sido bênção. Então quando nós vemos essas histórias, isso nos motiva a continuar a trabalhar. E esse ano de 2022, com tantas coisas, com tanta história, com semear, com Conjob Bem, Tamo Junto, com tanta coisa nova, Coreto Conjob, se eu fosse você, eu não ficaria de próximo. Aproveita que a gente está saindo e tem uma galerinha mais velha saindo, vem você mais novo, com mais gás, fazer parte dessa história. Deus te abençoe, que esse ano seja um ano de grande bênção na sua vida. Olá, meu nome é Danilo, sou o atual presidente da Conjob. No início da nossa trajetória, eu, Ricardo, Majoí e Ibá, a gente começou com esse peso, com essa responsabilidade, mas com esse mesmo amor que as outras diretorias vinham trazendo nas suas eleições, né? Vinham trazendo esse amor gigantesco por esse ministério. Mas lá no ano de 2018, para nós foi marcante, quando o pastor Mário e o pastor Reginaldo, né, que eram os atuais presidente e vice-presidente, respectivamente, da Jubesp, nos chamaram para uma conversa decisiva ali. E para nós foi uma conversa maravilhosa, onde ali a gente começou a estreitar os nossos laços ainda mais entre Conjob e Jubesp. Então, para nós, ali foram fatores decisivos, acredito, para que a gente tracionasse, para que a gente fosse adiante. E aí, depois desse tempo, né, passando o tempo, nós fomos criando novos objetivos, novas metas, e aí chegamos em 2020, onde a Conjob está uma nova cara, novo logo, uma nova perspectiva, tudo baseado no culto, né, do Conjob Ultimato. E foi algo decisivo ali para chegarmos onde estamos hoje, né? Com o apoio do irmão Maicon, do pastor Danilo Coelho, e também todo o suporte que eu tive um grande amigo, o pastor Davi. Dali surgiram várias coisas. E, para quem não lembra, né, foi o ano que a gente entrou na pandemia. Então foi bem desafiador. No momento que a gente pensava que ia voltar com tudo para dentro das igrejas e dentro das mocidades, a gente encarou a pandemia. E com isso a gente teve que se reformular mais uma vez, e fez todo sentido para essa nova Conjob. Então aí, daquele culto surgiu o Conjob TV, mais pessoas entrando na diretoria, surgiu o Conjob em casa, lembra as nossas lives? Surgiram o Conjob Flix, tantas outras coisas que a gente fez para que a gente não perdesse contato, para que a gente estivesse junto com você. E foi um tempo desafiador, mas de grande bênção. E chegamos hoje, nessa celebração do culto
de 20 anos. E tudo isso, graças a Deus, graças ao nosso Pai que tem nos dado direcionamento, a estratégia, tem nos dado os caminhos e tem também nos dado a oportunidade de estar junto com você. Afinal, juntos somos Conjob, nós somos Conjob, a Conjob é contigo, é com você e a gente quer crescer. Nós acreditamos muito no ministério que nós temos hoje, com a liderança que nós temos hoje, que uma das coisas que a gente tem que focar muito para o nosso presente e futuro é a sustentabilidade. Essa é uma palavra-chave que tem nos guiado durante esses últimos anos, com a proposta de formar uma estrutura e uma base forte dentro do nosso ministério, onde a gente tem diretorias e diretores responsáveis, de maneira com que eles tenham a autonomia e a condição de não somente ver o presente, mas também já ir pensando no futuro, em sucessões, onde nós tenhamos pessoas que possam ser substituídas por outras já treinadas. Então, líderes que treinam líderes, gestões que preparam outras gestões. E essa é a nossa grande missão hoje dentro do nosso ministério. Nós queremos trazer isso cada vez mais, de maneira com que nós tenhamos um futuro garantido para a Conjob. Para que tudo isso aconteça, existem vários planejamentos, existem várias fases da nossa Conjob que nós desenhamos e planejamos. Existe um pensamento de longo prazo para esse ministério. Hoje nós completamos 20 anos, mas a nossa ideia, a ideia da nossa diretoria, que a Conjob seja imortal até a volta de Cristo. Se acontecer algum blip, nós voltemos com força total, e porque a Conjob é isso. Os jovens precisam da Conjob, a Conjob precisa dos jovens, e as mocidades são fortalecidas e nós somos fortalecidas por eles. Nós podemos trabalhar juntos e crescer junto para a glória de Deus. Nós nos unimos muito com esse propósito, da Jubesp, quando trouxe a questão de estamos juntos, de sermos unidos, Então, nós como liderança de ministério estamos muito unidos e nós queremos estar cada vez mais unidos com você, mocidade, com você, jovem. Por exemplo, o Coreto é um projeto que traz essa união de jovens de mais de 15 igrejas diferentes, onde a gente consegue uni-los com um único propósito, de louvar, glorificar o nome de Deus e alcançar pessoas através da música. Isso é o que a Conjob tem investido. A Conjob tem investido tempo em preparar, em desafiar, em ajudar as lideranças e as mocidades a continuarem crescendo, a continuarem vivas. Então, nós temos planos, e esses planos incluem você. Esses planos incluem a sua mocidade. E nós queremos poder contar contigo. Nós queremos poder contar com a sua liderança. Afinal, como eu sempre digo, juntos somos Conjob. Juntos somos igreja. A Conjob quer estar junto contigo. E nós, como ministério, como Conjob, como a comunhão dos jovens batistas bíblicos do estado de São Paulo, esperamos e ansiamos por ter reunido todas as igrejas, todas as mocidades. Nós queremos louvar a Deus juntos. Nós queremos aprender mais de Cristo juntos. Nós queremos evangelizar juntos. Nós queremos fazer o bem juntos. Nós podemos fazer muito, mas muitas coisas juntos. Então, junte-se a nós. Talvez se você tem um interesse ainda mais intenso, se ama esse ministério como nós amamos e quer estar junto com a gente, procura uma liderança, procura um diretor, me procura. Vamos estar junto, vamos trabalhar fortemente para que essa Conjob seja sustentável, para que nós possamos ter um futuro longo e talvez tiver a sua idade, tiver a nossa idade, ele tem essa mesma alegria, tem o mesmo prazer de fazer parte desse ministério que a gente tanto se orgulha hoje. Parabéns, Conjob, parabéns, jovens, parabéns, mocidades. Nossa dedicação é para vocês, porque vocês fazem isso acontecer. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado, pastores, muito obrigado, Jubesp, muito obrigado pelo apoio que vocês têm nos dado, porque isso é base forte para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e gratidão. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa mensagem para esse dia.